Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você assiste esse nosso bate-papo, né? Que é bem informal, porque nós somos pessoas assim, totalmente informais. E aí nós falamos de energia e falamos de Kundalini, para aqueles que já assistiram o vídeo anterior. E hoje nós vamos falar sobre chakras. Chakra, a gente não fala chakra, é chakra, porque é uma palavra em sânscrito e quer dizer exatamente roda. E o que são os chakras? Eram chamados e continuam sendo chamados de centros de força, rodas energéticas. E onde se localizam esses chakras? Nós temos um corpo físico denso, esse todo mundo conhece, não é? Que é constituído por três tipos de matéria: matéria sólida, líquida e gasosa. Ok? Até aí? Mas esse corpo físico denso, ele também tem uma contraparte mais sutil, que é o chamado corpo vital, corpo da vitalidade, duplo etérico. É onde exatamente se encontram os chakras etéricos. Lembrando que os chakras não estão somente no corpo etérico. Todos os corpos, o físico, o etérico, que é um corpo único, denso e sutil, emocional e mental, também tem chakras. Pois bem, no corpo físico, nós temos corpo físico sutil, que é o etérico. Ele é constituído por mais de 300 mil canais. Imagine um tecido. Você pega um tecido, te parece que ele é totalmente compacto. Se você começar a cortar e você começa a desfiar esse tecido, você vê que são linhas que formam esse tecido. Assim, o duplo etérico. Ele é constituído por inúmeros canais que, em sânscrito, são os nadis ou meridianos. Esse duplo etérico, então, ele tem três principais meridianos. O Sushumna, que corresponde à espinha dorsal, que começa na base da coluna, sobe pela coluna, faz um giro na cabeça e vem até o terceiro olho. E Pingala e Ida, ou Ida e Pingala. Ida é o canal feminino, Pingala é o canal masculino. Esses dois canais, Sushumna, está aqui, e eles vão circundando Sushumna. Eles circundam Sushumna, e esses canais, eles têm ligação com as narinas. Narina direita, pai, masculina, Pingala. Narina esquerda, lado do corpo feminino, mãe, Ida. E esses canais, a partir deles, imagine, a gente fala desses três principais, mas existem, são 300 mil, o que falam os hinduístas, que são os maiores estudiosos de chakra. Então eles têm muitas interseções. Nessas interseções principais desses canais Ida e Pingala e desses inúmeros outros canais se encontram os chakras no etérico. Nós temos na base da coluna o primeiro chakra, Muladhara. Qual a principal característica do Muladhara? Ele é que nos conecta à Terra. Os chakras, é importante que se diga que eles funcionam. Imagine que isso aqui é um funil. Aqui está o pedúnculo desse funil, dessa planta, né? Ele tem uma boca para o lado da frente do corpo e uma boca para trás do corpo. Na parte da frente do corpo estão as nossas possibilidades, é o campo de possibilidades. Aqui é o campo de possibilidades. A parte posterior do corpo é a história. Então os chakras, eles têm eu vou dizer boca, vocês estão entendendo, não é o que eu estou falando? Uma boca para frente e uma boca para trás. Sendo que o Muladhara, ele também tem uma boca para a terra, que fica até a altura dos joelhos, que é o que nos permite a conexão com a terra representando a mãe dos elementos que constituem o nosso corpo físico. E aí ele tem essa conexão com a terra. Então o Muladhara nos conecta à terra, é o elemento terra. O Muladhara, cada
chakra tem um som que a gente chama de Bija Mantra, que é um som semente que equilibra cada um desses chakras, que harmoniza cada um desses chakras. E a emoção principal, essa emoção que está lá nesse primeiro chakra, qual a função dele? Ele é a emoção do medo. O medo que te paralisa ou que vai ao contrário e você foge. Então, basicamente, no primeiro chakra você tem esse instinto básico, primitivo, de enfrentamento, mas não um enfrentamento saudável, mas um enfrentamento desarmônico, distorcido e procrastinar, ficar parado, congelado. Primeiro chakra. O mantra do primeiro chakra é Lam. As músicas que equilibram esse chakra é o Dó. E qual é a emoção que harmoniza o primeiro chakra? A coragem, o destemor, o enfrentamento saudável. Esse é que traz harmonia, é isso que traz harmonia para esse primeiro chakra. Aí nós vamos subindo, né? Cada um desses chakras é como se fosse uma sefiró da árvore da vida, uma sefiró. Então aí vamos para o segundo chakra. Segundo chakra, Swadhisthana. Estou usando o nome em sânscrito. Mas se você pegar a escola teosófica, escolas espiritualistas, vão ter nomes completamente diferentes. Nós estamos dando os nomes originais em sânscrito, que falei com vocês que é a ayurvédica, é a medicina ayurvédica, são os hinduístas que trazem o maior conhecimento desse assunto. Pois bem, o Swadhisthana, eu não falei uma coisa muito importante do primeiro chakra. A glândula correspondente ao primeiro chakra é suprarrenal. São as suprarrenais, aquelas glândulas que ficam suprarrenal, acima dos rins. E elas trazem, né, qual o hormônio dela? A adrenalina. Por isso que quando você está numa situação de medo, você sente como se fosse um desconforto, né, com um friozinho subindo pela coluna, é a adrenalina que está sendo lançada ali. Então a adrenalina é a principal glândula desse primeiro chakra. E o segundo chakra, Swadhisthana, é o chakra do prazer, é o chakra da sexualidade. Muitas escolas que estudam chakras não citam esse chakra, porque prazer, de certa forma, estava associado a pecado, estava associado a culpa. Então pula essa parte e vão dar para esse chakra outras informações que seriam do esplênico, que é um chakra importante, mas que não está nessa linha de chakras. Pois bem, então qual é a glândula? Se eu estou falando de prazer, de sexualidade, as glândulas do segundo chakra são as gônadas, testículos e ovários, de meninos e meninas. E a emoção desse chakra, emoção que está ali prendendo esse chakra de expandir-se, é a culpa, é o apego, é o ciúme. Então, se a gente tem muita culpa, muito apego, muito ciúme, a gente desarmoniza esse segundo chakra. E como a gente vai equilibrar a glândula, já falamos, o som é o vão, notas musicais é o ré, quer dizer, todas as músicas que têm os concertos em ré, tudo traz um equilíbrio para esse segundo chakra. E como nós vamos equilibrar, além do Bija Mantra, com emoção? Qual é a emoção? É a consciência da unidade, que todos somos um. Porque nós vivemos muito em função do meu pai, meu filho, meu marido, minha esposa. É unidade. Vivemos papéis, mas cada um é pleno na sua consciência de ter essa visão do todo, desse coletivo. Terceiro chakra, esse é o mais conhecido, ele é muito famoso, porque todo mundo se refere assim, eu tive algo na boca do estômago. É uma fala bem popular, mas é real,
porque ele fica exatamente entre as costelas. E aí nós temos o Manipura. O Manipura, que é o chakra que tem a ver com o nosso instinto básico, que emoção de mais baixa medida em hertz é a vergonha. E é aqui que se aloja a vergonha. E a vergonha que está por trás do medo, a vergonha que está por trás da culpa, a vergonha que está por trás da raiva. Por isso, na medição em hertz, que as emoções já estão sendo medidas, ela é mais baixa. Esse chakra tem a ver com baixa autoestima, perda do poder pessoal. As pessoas que estão presas nesse chakra aqui, muitas andam quase que curvadas, porque elas estão querendo se proteger as suas vergonhas. Aí vamos pensar em todas as vergonhas, inclusive proteger a parte inferior do corpo, né? Travado. Então, emoção aqui, vergonha, raiva, ira, todas são emoções. A gente brinca que a gente um dia pode falar sobre isso, os 7 pecados capitais e os chakras. Pode ser um bom bate-papo futuramente. E aí a gente vai ver então aqui a pessoa com baixa autoestima, não autorreconhecimento. E quando a gente percebe alguém com esse chakra em harmonia, poder pessoal desenvolvido, consciente de quem eu sou e chego. O som que equilibra o Bija Mantra é o Ram. Os concertos, as músicas clássicas que harmonizam esse chakra é o Mi. E eu ainda não falamos sobre a glândula dele, que é muito importante, que é o pâncreas. E aí você percebe, pâncreas tem a ver com açúcar, não é? Se a gente percebe a pessoa que não tem açúcar na sua vida, e aí o que leva esse chakra em desarmonia pode desenvolver uma depressão, porque a pessoa fica sem açúcar, ela não vibra com a vida, com a beleza da vida, não se encanta diante da vida, e aí pode levar a essa depressão. Energeticamente falando, como terapeuta, sempre que a gente tem um quadro de depressão na maca, a gente vai perceber uma desarmonia no chakra do plexo, no Manipura e no frontal. Mas vamos lá, também é outro papo. Aí vamos lá. E aí a gente vai então saindo do Manipura e vamos para o Anahata. O Anahata é o inviolável. Por que inviolável? Porque ele só desperta quando a pessoa tomou a consciência de que ela faz parte desse todo. Ela já começou a tomar essa consciência quando ela está em harmonia com o segundo chakra. E quando ela se dá conta que faz parte desse todo, e fazendo parte desse todo, como ela pode contribuir, que contribuição ela pode oferecer a esse todo, para que haja harmonia, para que haja equilíbrio dela e do todo. É o chakra do serviço, como dizem os gurus, né, indianos, é o chakra do servir. E o servir é você fazer com amor toda a tarefa que a vida te oferece. É você viver o seu propósito em harmonia com você e com o outro, da forma como você o desenvolve. É ser o melhor que você possa ser naquilo que você faz. Eu gosto de um texto de Gabriela Mistral que diz isso: seja o melhor que você possa ser naquilo que você faz. Isso expande o seu chakra Anahata. A glândula do Anahata é o timo. A glândula timo, qual a diferença dela para as outras glândulas? Quando a criança nasce, a glândula timo, relativa ao corpo de um bebê, ela é grande, um pouquinho maior. Por quê? Porque ela é a glândula principal do sistema imunológico. E a criança nasce com esse sistema defasado. Ele vai aprender, não é defasado, ele vai aprender a construir esse sistema imunológico.
E aí essa glândula é maior à medida que essa criança vai crescendo, vai passando para outras fases da vida, a glândula timo vai se retraindo, como se ela fosse encolhendo. Concertos para equilibrar o anáhata em Fá. O som que equilibra é o Yam, que seria o I am, que é o eu sou. É você começar a tomar consciência a partir desse chakra do eu sou, de quem você é, qual é a sua essência. Esse é um chakra que não se desenvolve por nenhum processo que não seja o processo do experienciar o amor compassivo. A emoção que desequilibra esse chakra é a crueldade, é a raiva, a mágoa, o ressentimento. Todas são emoções que diminuem esse chakra. E o que equilibra, a gente já falou, né? É o amor em serviço, né? É reconhecer, eu vou usar uma frase que eu uso sempre, porque eles se nos dobram. Eles dobram por ti. Que o outro e você são uma unidade. Então, que tudo que está acontecendo com o outro também acontece com você. É o chakra da compaixão. Não é você ficar, oh, coitadinho. Não é isso. Compaixão é compadecer-se, é ter um olhar compassivo para o outro, mas sem se miscuir com o sofredor. Reconhecendo que aquele processo é dele. Você pode ajudá-lo, pode acolhê-lo, mas não viver o outro. Vocês já ouviram já pessoas que falam, né? Nossa, alguém me contou uma história, eu saio dali e levo aquela história para a minha vida. Você não exercitou compaixão. Você não se deu conta ainda que compaixão é você olhar para o outro, reconhecer o outro, mas entender que o que é dele, o que você, como você pode naquele momento agir é acolher, mas não trazer para você aquela dor, ok? Chakra da garganta, Vishuddha ou Vishuddha. As glândulas são tireoide e paratireoide. O chakra da garganta é muito importante porque a gente desequilibra esse chakra, sabe como? Com aquela mentira que você comprou, que o outro pensou de você e você trouxe para você. Você comprou uma mentira, porque o que o outro pensa sobre você, o que o outro acha sobre você, é só o ponto de vista do outro. Agora, quando você traz para você o que o outro pensou, aí você desequilibra esse chakra aqui. Também quando você usa a palavra de uma forma indevida, quando você sem querer fala assim, não está na frente da pessoa, porque na frente do outro você pode dizer tudo que você pensa sobre ele, é só o seu ponto de vista, você pode falar amorosamente. Agora, você não está na frente da pessoa e você começa a falar o seu ponto de vista sobre a pessoa. Aí você está danificando o seu chakra laríngeo. A mentira que você fala, né? Quem ouve um conto aumenta um ponto. Então é aquela, fala alguma coisa do João para você e quando você vai falar aquilo que você ouviu do João, você fala aquilo que você ouviu mais aquilo que você está pensando. E é uma mentira, porque você nem perguntou para o João se aquilo era real. Então, isso danifica o chakra laríngeo. O som que equilibra é o Ram. Então, aqui é Ram e aqui é Ram. É o H suave, como de rato. E aqui é de areia. Deu para entender, claro, a diferença dos sons? E aí, o som que equilibra é o Ram e os concertos em Sol. Ok? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E aí, vamos para um chakra muito importante. O famoso terceiro olho, o Ajna. Não que os outros não sejam importantes, todos têm a mesma importância. O Ajna chakra, a glândula é a glândula mestra, é a hipófise. Essa glândula em equilíbrio, ela é um grande maestro. Ela em equilíbrio, todas as outras glândulas estão em equilíbrio. Som, o que desequilibra o Ajna chakra? Crítica e julgamento.
Você pode dizer, mas Maria Dalva, crítica e julgamento são funções da mente. São funções da mente. Mas você tem que ter clareza que quando você começa a tomar a percepção do ser, você entende que cada ser está se manifestando como ele é capaz de se manifestar naquele momento. Então, entrar na crítica e de julgamento do outro, seja esse outro quem convive com você, seja esse outro quem está aí na mídia do sistema, né, os políticos, quem está na mídia, você está se prejudicando. Você está desequilibrando o seu frontal, o seu Ajna Chakra. Um som básico que todos nós conhecemos que equilibra o Ajna Chakra é o Om. Om, é grave. Om. Esse som, se exercitarmos também como a respiração consciente, umas 3 vezes por dia, também te traz um grande alinhamento. Nós depois poderíamos falar em outros momentos as enfermidades e os desequilíbrios dos chakras, né? A gente até falou alguma coisa da depressão. O 7º chakra, o Chamarandra, o Brahmavirta, é o alto da cabeça, é a coroa. Esse chakra está ligado à glândula pineal. Essa glândula, nós, né, que despertamos há muitos anos atrás para esse conhecimento, quando falávamos há 20, 30 anos atrás sobre o pineal, e já estávamos palestras sobre isso há uns 30 anos atrás ou mais, a gente dizia assim, ainda não existe comprovação científica, porque a própria ciência falava, a glândula pineal existe. Os esotéricos de todos os tempos falavam da pineal, mas não tinha imagem, porque ela é um cristal. Então ela só é vista quando o ser está no corpo de carne, no soma. Quando o corpo morria, que o dissecar o corpo, não se encontrava a pineal, porque é um microcristal e ele se manifesta expondo luminosidade como todo cristal. Hoje, com as imagens, nossa, olha que fantástico, a glândula pineal já é vista. Então, que nós há 30 e poucos anos atrás falávamos que existia uma glândula que era importante pela conexão com a espiritualidade, e todo mundo olhava assim, ainda mais o pessoal da ciência, mas hoje já existe o reconhecimento porque ela é visível quando o ser está no soma, ou seja, quando ele está na matéria, quando ele está, usar um termo aí, encarnado, correto? E o que desequilibra esse chakra? E ele se desequilibra também. É o excesso de apego à materialidade. É acreditar que a Matrix é real. Que tudo que os teus sentidos mostram é real. Que só existe aquilo. Que não existe nada além daquilo. Então o objetivo de falarmos sobre chakras é mostrando que cada chakra é um portal, cada chakra está ligado a uma glândula, cada um tem um som que vai equilibrar. Então os chakras são portais, equilibrados ou desequilibrados por emoções. O coronário, o Sahasrara, ele se equilibra também com o Om, e sons que equilibram o Om, é um dos sons que também equilibra o Sahasrara, ou Shiam, ou Ogum Satya Om, que também é conhecido em alguns locais. E as orações, muitas orações, não é só o que você fala, é como você reverbera quando você faz um mantra, quando você faz uma oração, que você também pode estar equilibrando seu chakra Sahasrara. Namastê.